Segunda Reis. Estarei lendo capítulo 18, versículo 19. E depois nós vamos pular para o 19, 2 ou 3 versículos. Todas estão me ouvindo? Preciso me microfone? Então vamos continuar assim. Segunda Reis 18, versículo 19. Seria bom o microfone, irmão. É? Eu acho. Alô? Aí. E Rabi Saquele disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Vamos repetir isso aqui, gente? Que confiança é esta em que confias? Nós vamos agora lá para o capítulo 19, versículo 1, e depois nós vamos em outro versículo, tá? E abriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Vamos lá para o versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Eita. E eu já começo com você. Qual é o Deus que você confia? É. O que fez os céus e a terra? Amém. De quem era a confiança de Ezequias? Senhor Deus, nós estamos aqui em tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, bem-vindo neste lugar. Eu te peço que conduza o meu pensamento e a minha fala. Usa a minha boca neste lugar. Que seja para glorificar o nome do Senhor neste lugar. Faça o que precisa ser feito neste lugar, Senhor. Que toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja somente para o Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Podeis assentar. Nós vamos estar aqui, como diz a irmã Dinéia, passeando nesses 3 capítulos, que foi o que ela me direcionou. Começou a praticar novamente coisas que não agradavam ao Senhor. Porque quando um governante induz o povo a fazer aquilo que não condiz com a palavra de Deus, atrai certos tipos de maldição. E o Senhor parou, vamos dizer assim, de olhar para aquele povo, porque o mesmo Deus que havia tirado eles lá da terra do Egito, aqui eles parece que se esqueceram e começaram de novo a fazer estátuas, imagens, a queimar incenso para um Deus desconhecido. E lá nos 10 mandamentos nós já vemos: não farás imagem de escultura. E durante todo esse capítulo aqui, nós vemos eles levantando estátuas, levantando imagem, queimando incenso para deuses estranhos. E a palavra diz aqui no versículo 11: e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara diante deles, e fizeram coisas ruins. Nesse capítulo aqui, gente, tem tanta... Todos têm filhos? Alguém que não tem filho? Adotei. Se quiser o meu, o nome do meu é Eliel. O nome da minha é Yane. Adote em suas orações. E todos nós somos filhos de um grande Pai. Aleluia. Embora você talvez não tenha tido filho, você é filha. Filha amada, filha querida. Aleluia. Filha que, embora esteja passando por tempestade, sabe que papai está olhando, papai está cuidando. Ele não esqueceu de você. Irmãs, eu tive meditando nesses 3 capítulos, nesses dias que nos antecedeu. E vou falar muito brevemente aqui o que o Senhor colocou no meu coração.
Quando nós começamos lá em Ezequias, 2 Reis 17, que foi como a Dineia nos indicou, nós vemos aqui um rei que não honrou ao Senhor. E durante todo esse capítulo aqui, fala das coisas más que ele fez perante os olhos do Senhor. Esse rei chamava-se Oséias. E ele reinou 9 anos, e no versículo 2 diz assim: ele fez o que nós, a pessoa, conhecer o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, ainda fazer imagem para ser adorada. É terrível isso, não é? É muito duro. E aí vemos aqui um rei que fez o que era mal. E quando o rei vai fazendo, a tendência do povo é ir atrás, fazer a mesma coisa. Nós precisamos ficar muito atentos às coisas que estão nos sendo impostas. Se você vê mesmo no nosso Brasil, quanta coisa tem acontecido, gente. Misericórdia. Aqui tem um pequeno povo, embora pequeno, diante da multidão toda que tem lá fora, que ainda está clamando ao Deus que faz os céus e a terra. Aleluia. Que crê no Deus, embora não precise de imagem, nós cremos. Nós não precisamos ver nada feito por mão de homens, porque nós sabemos que ele fez os céus e a terra. E nós adoramos aquele que tudo pode fazer. E o reinado deste homem aqui, de Oséias, foi um reinado muito ruim perante os olhos do Senhor. Porém, todas as coisas passam. E no versículo 18, nós vemos aqui que o Senhor permitiu que Ezequias, iniciou de fazer um reinado. E aí, conta-se que ele tinha 25 anos. E reinou 29 anos. O outro teve um reinado curto. E nesse curto espaço fez coisas horrorosas, vamos dizer assim. Mas Ezequias já começou bem. No versículo 3 diz assim: ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Glória a Deus. No 5 diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se ao Senhor não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Glória a Deus. Olha a diferença do reinado. Ele reinou 29 anos. O que antecedeu reinou somente 9. O Senhor o prosperou nesse reinado. E conforme nós fomos lendo aqui, e eu li com vocês o versículo 19, que diz: Rabsaque. Rabsaque foi um homem que foi levar uma mensagem. Fazia com certeza as pedras, as pernas tremeu. Gente, porque nós podemos ter toda a confiança. Quando chega diante de nós a adversidade, as pernas tremem. As nossas estruturas se abalam. Independente que Ezequias cria e creu no Senhor, Deus que fez os céus e a terra, quando esse Rabsaque veio diante dele, trazendo uma mensagem, perguntou: que confiança é essa que confias? Porque o reinado de Senaqueribe, ele era totalmente equipado para grandes guerras. Eles já haviam invadido os lugares. E Ezequias continuava firme no Senhor. Ele sabia em quem tinha crido. E esse Rabsaque começou, a afrontar. Eu vou falar com as minhas palavras aqui. Afrontar. E ele levou a mensagem do rei Senaqueribe para que o povo pudesse escutar. Inclusive o versículo aqui fala com as palavras que o povo possa escutar. Porque realmente era uma ameaça que estava sendo feita. E ali ele começou a proferir aquelas palavras. Naquele dia, o rei Ezequias não estava ali. Quem estava ali, ouvindo
de confiança de Ezequias. E presta bem atenção que eu anotei aqui, olha só. Tinha Eliaquim, o mordomo. Tinha Sebna, o escrivão. E Joá, o chanceler. Fora todo o povo que estava ouvindo o que Rabissaqué estava falando. Só que eles tinham uma palavra de Ezequias. Não responda. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o inimigo vier te atacar, não responda. Quando o inimigo vier te afrontar, não responda. Quando o inimigo vier, você tão pequenininha. Você tem força nenhuma. Você não responda. Saiba para onde você vai. Saiba onde você vai colocar os teus joelhos prostrados e clamar ao Deus poderoso que fez os céus e a terra. Muitas vezes nós somos atacados por Rabissaqué. Rabissaqué é nosso inimigo. E muitas vezes o nosso inimigo tem sido usado por aquela que se diz nossa amiga. Por aqueles que estão nos rodeando. Você sabe por quê? Muitas vezes são que nos atacam de perto. Muitas vezes o que está de longe não vai chegar para te afrontar. Mas o que está perto, para quem tu tens emprestado a tua voz? Para quem tu tens emprestado a tua vida? Quantos Rabissaqué pega isso aqui para te afrontar? Não é não serve não. É o Deus poderoso, não está fazendo nada por você, por quê? Para que você está indo lá todos os dias buscar ao Senhor? Para que você entra no teu quarto, fecha a porta e clama? Ei, deixa eu te falar, tem resposta para aquele que clama. Tem resposta para aquele que se dobra diante do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Talvez você esteja dizendo, está demorando, irmã, o tempo é dele. O tempo não é nosso, o trabalhar é dele. O trabalhar não é nosso. Nós precisamos ficar dependentes dele. Amém. E não é 80%, é 100%. É saber que ele cuida, é saber que ele guia, é saber que ele orienta, é saber que ele permite para nos alinhar à vontade dele na nossa vida. Quantas vezes você tem falado, Senhor, há quanto tempo clamo pelo meu filho? Ei, continua. Há quanto tempo clamo pela minha filha? Ei, continua, querido. Quem que você tem escutado nas horas de dificuldades? É tão fácil Rabissaqué vir te afrontar na hora que você está sensível, na hora que você vê que o exército de lá é maior. Aos teus olhos nus. Mas se você ver pelos olhos espirituais, o que está conosco é maior. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. E não há nada que ele não possa fazer. Amém, Jesus. Presta bem atenção. E quando aquele homem trazia aquela mensagem de Senaqueribe, esses 3 homens prestava bastante atenção naquilo que estava sendo dito. E eles vieram até Ezequias. Só que antes deles chegar, eles rasgaram as suas vestes. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe o que é rasgar veste aqui, gente? Sinal de ligação. Eu entendi o seguinte. Não está escrito aqui, não. Mas eu entendi o seguinte. Eu dependo. Você sabe por que esses homens aqui eram homens e pegaram aquele rasgar e falar assim? Nós dependemos 100% do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A minha veste de escrivão não vai valer nada. A minha veste de chanceler não vai valer nada. A minha veste de mordomo não vai valer nada. Ei, quantos têm se escondido nas vestes de formatura? Eu sou o teólogo fulano de tal. Eu sou o advogado fulano de tal. Ei, dependa dele. Aleluia. Dependa dele. Porque a adversidade vem para
todos. Verdade. Os ataques vêm para todos. E esses homens rasgaram a veste e foi atrás do rei, que não estava ali escutando o que estava sendo dito. Mas eles rasgaram, foi até Ezequias, e Ezequias, o rei, ao ouvir também, rasgou as suas vestes. As vestes de Ezequias provavelmente eram muito preciosas. Era aquilo que declarava entre o povo que ele era o rei daquela época. E ele se rasgou as suas vestes e diz: eu dependo do rei dos reis. Aleluia. Aleluia. E ele entrou na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Merembaço e Glória a racho. Deus. Aleluia. Nós muitas vezes precisamos nos despir daquilo que temos confiado. Eu sei isso, eu formei naquilo, eu sei aquilo outro. Aí, dependa. Dependa. Dependa do Senhor dos Exércitos. Vai aos pés daquele que tudo pode. Vai para a casa do Senhor. Se não tem Aleluia. tempo de vir aqui é este lugar. Mas se você não tem tempo, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai que está em secreto. E aquele que te vê no secreto te Glória a recompensa. Deus. Aleluia, Jesus. Eu aqui, como professora, posso te dizer, eu dependo dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu nunca entrei numa sala de aula falando assim: ei, eu fui formada em tal coisa. Ei, sossega aí, alunos. Já teve dia de eu chegar na porta da escola e dizer assim: Senhor, coloca um anjo em cada canto. Amém. Porque o que eu estou vendo aqui não é mundo natural. Cobre essas crianças com teu sangue, Senhor. Xaramanadassui. Peça para o Senhor abrir tua visão, irmã. Diz Ezequias: esse dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Ei. A maioria que levantou a mão que já teve filhos, e eu creio que talvez tenha sido filhos naturais. O que acontece se você não tiver força na hora de nascer o teu filho? Morre. Rexaná, sou de gay, adá, suia. Xeramaná, suíte, cachorro, manaia. Ei, o filho tá para nascer, você tá de 9 meses, muitas vezes com dores terríveis. Ananachou. Deus fala com alguém aqui, tem filhos para nascer. Se revista de força nessa manhã, mulher. Busca força no Senhor. Se revista de força. Tem filhos para nascer. Você sabe o que é filhos? Filhos são sonhos. Glória a Deus. Filhos são Aleluia. projetos. Glória a Deus. Filhos são conquistas. Glória Que a vai Deus. crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Glória a Deus. Chegou a hora do parto e você não tem força, sabe por quê? Agora que está na hora do parto, você falou assim: já pedi há tanto tempo, tô parando. Já pedi há tanto tempo, não tô tendo força mais. De uma guerra natural. Mas no mundo espiritual, 24 horas por dia, você está sendo atacado. E se você não vigiar, você cai. E se você não rasgar a tua veste e falar assim: eu dependo de ti, Senhor, e correr para a casa do Senhor, você morre espiritualmente falando. Porque se você não estiver fortalecida, os ataques são tanto que você vai só desanimando, enfraquecendo e desiste de lutar. O rei rasgou as suas vestes e entrou na casa do Senhor. E quando ele entrou na casa do Senhor, ele falou: vá, vocês três aí, até o profeta Isaías. Ei, a quem você tem recorrido nas suas aflições? Vai na internet e fala assim: eu estou passando muita dificuldade, pelo amor de Deus, me ajuda. Ou você vai àquele que tem contato direto com o céu. Aleluia. Muitas vezes nós precisamos de ajuda, minha querida. Presta atenção. Eu já falei que outras vezes e falo de novo. Procure mulheres de oração para andar do teu lado. Aleluia. Procura mulheres que te falam que: ei, vem cá, você está esmorecendo? Pega na minha mão que eu vou te puxar, vou te ajudar. Eu vou te dar a minha mão, levanta.
Levante e anda, porque aqui não é o vosso descanso. Levante e anda, nós vamos batalhar junto. Levante e anda, vamos clamar junto. É do céu que vem o nosso socorro. Ele que nos fortalece, Ele que nos ajuda, Ele é a destra da nossa justiça. Busca força no Senhor. Ei, eu posso dizer assim com experiência própria. Deus me faz lembrar aqui. Quando eu fui ter o meu primeiro filho, eu tenho 2 filhos. E o primeiro filho foi parto natural. E eu sofri quase 24 horas de dor intensa. Foi umas 2 horas. E eu sei quando me encaminharam para a sala que o Eliel ia nascer. Eliel é projeto de Deus na minha vida. Eliel é projeto do Senhor. Para a assunto. Aleluia. E eu sei que eu já tinha gritado tanto. Foi uma dor tão intensa. Porque um mês antes, em vez de caminhar, como todos os médicos orientam hoje em dia, eu tive que ficar deitada. Ele queria nascer antes. E o médico falou, fica um mês deitada. E aquilo, hoje eu sei que é aquilo que impediu tanto o meu parto, na hora. E na hora do parto, eu tive aquele bebê em hospital público. E eu sei que tinha muitos médicos ao meu redor, só que eu não tinha força mais. E eu me lembro como hoje, eu via muito bem Xanamasui, você precisa muitas vezes de ajuda. Clame para quem tem contato direto com ele. Aleluia. O filho está quase nascendo e você precisa de ajuda, mulher, pelo amor de Deus. Entenda o que o Senhor está dizendo nesta manhã. O bebê está pronto para nascer, o teu sonho está pronto para nascer. Só precisa de uma forcinha. Mas você já desanimou, você já talvez, ai, tá bom, já deu até aqui. Está pronto para nascer, falta o último minuto. Arasoure, crama na show. Clame mais um pouquinho, jejue mais um pouquinho, ore mais um pouquinho, porque se falta um menino show, somente um minuto para que o nascimento aconteça. Aleluia, Jesus. Não deixe o teu projeto morrer. Aleluia. Não deixe o teu sonho morrer porque você está desanimado. Glória a Deus. Aleluia. E a resposta de Isaías foi assim. Assim direis ao vosso Senhor, não temas as palavras que ouviste. Ei, qual palavra que você está ouvindo? Não temas as palavras que ouviste. Não temas, porque aquele que prometeu é fiel. Glória a Deus. Quando já Aleluia. chegaram diante de você e fala, já chega. Quanto tempo? Continue. Glória a Deus. Aleluia. Continue. Não importa se eles estão vendo que não tem jeito. Para aquele que tudo pode, para o Deus do impossível, Ele vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. E orou Ezequias no 15, após ele receber a mensagem de Isaías. Olha só, não é só receber mensagem, é agir. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe. Ouve a palavra daquele que está me afrontando, que ele enviou para me afrontar. Afrontar quem? O Deus vivo. Ei, ninguém afronta o Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as terras, lançaram os deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberá. Aleluia! Aleluia! Aqui não tem uma oração de 3 horas, de 2 horas, tem sinceridade de um coração rasgado. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela mandou e então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor. A resposta veio imediatamente. O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Ei, o que você tem pedido? Ele está ouvindo.
O que você tem pedido, Ele está ouvindo. E olha só, nós vamos lá para o final do tempo, acabou. Está dando 9 horas. Vamos lá para o 35 para eu concluir. Aleluia. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, ele clamou num dia e na mesma noite o Senhor enviou resposta. Saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. Aleluia. Eles não precisaram sair para a guerra para lutar com seus homens. O Senhor enviou um anjo que fez isso. Aleluia, Jesus. O Senhor enviou um. Quantos que você precisa para lutar a tua guerra? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quantos que você precisa? Talvez você ache, ai, é impossível. Não é impossível não, querida. 185 mil foram manhã cedo. Todos estavam mortos. Aleluia. E aí o rei Senaqueribe fugiu para Nínive. Partiu para Nínive. E quando ele estava lá, prostrado ao Deus. Não é o Deus que fez o céu e a terra, tá? Que o rei, ele estava prostrado ao rei dele, a casa de Nisrode, seu Deus, que está com Deus maiúsculo, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram. Ele não somente perdeu a guerra, ele perdeu a vida. Pelos próprios filhos. Que o Senhor aumente a nossa fé nessa manhã. Que o Senhor aumente a nossa força nessa manhã. Nós não estamos vendo, mas Ele está guerreando por nós as nossas guerras. Mas para isso nós precisamos estar dependentes dEle. Ele nunca perdeu, Ele nunca perderá uma batalha. E olha só, termina aqui no versículo 19, dizendo assim, que o outro filho dele, não foi os dois que mataram, reinou no lugar de Senaqueribe. Mas isso é uma história para outro lado. Te põe de pé, minhas irmãs. E eu pergunto para vocês de novo, Deus que faz. Ele é o Deus que alinha no propósito dele. Ele trabalha do jeito dele, não é do nosso. Muitas vezes nós traçamos plano e falamos, mas Senhor, queria tanto que tu fizeste desse jeito. Queria tanto que fosse desse jeito. Para quem acompanhou minha história nos últimos meses, você sabe que eu perdi uma irmã em dezembro. Foi uma perda grande. Pensa numa amiga que eu tinha. Pensa numa amiga, serva de Deus, mulher de oração, mulher de conselho, mulher de boca fechada, que nunca me condenou quando eu disse assim, pelo amor de Deus, ore por mim. Eu falei, estou contigo na guerra. Por isso que eu estou te dizendo, tem amigas que te levam aos pés do Senhor. Quantas vezes ela me ligava, ei, Ana, o que está acontecendo? Sonhei contigo. Mas papai a recolheu, eu tenho certeza que está com ele. E quando o papai a recolheu no mesmo dia, quando eu estava ali velando, eu olhei para o meu irmão. E eu falei, mano, o que está acontecendo contigo, mano? Você está tão magrinho. Ai, eu perdi 7 quilos e eu brinquei com ele. A cunhada está fazendo dieta com você? E falou, não, mano, está me dando uma dor no estômago. Mas nós estamos lendo a palavra. Nós estamos orando, nós estamos clamando e temos visto o agir de Deus na nossa família. Amém. Glória a Deus. Ei, continua. Mondineia só tem o costume de fazer a roda. Podem vir para cá, irmãs. Continua crendo. Aquilo que papai está falando, mas ele nos avisa. E a minha filha, dentro daquele velório que foi na igreja, virou para mim, colocou a mão dos meus ombros e falou, mamãe, já sabe que a titia não vai ser a única, né? Esse ano vai mais. E eu falei, o que você está falando, minha filha? E ela quis me mostrar uns vídeos da internet. Eu falei, eu já entendi, só que eu pensava que era o meu irmão mais velho. Mas em 3 meses, março, o Senhor levou meu segundo irmão, servo do Senhor, homem temente a Deus. Nós clamamos muitas vezes pela cura dele. Eu supliquei pela cura, mas pai quis levar.
Porque Pai tem um jeito de trabalhar. Não vamos perguntar por quê nem para quê. Ele levou. E era o meu segundo braço de oração. Toda vez que eu precisava, eu sabia que ele estava prostrado. Homem que ia na igreja e orava por mais de hora, por nossa família. Mas você sabe o que eu quero te dizer? Que não é por eles que foram. É que após eles irem, o Senhor levantou outro para estar do meu lado.